Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma quinta-feira. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, massa solar. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma live do nosso canal Conectando Pessoas. E hoje a gente vai estar falando com uma doutora na área da fisioterapia. Me desculpa, é porque eu tô aqui olhando, tô esperando a doutora Rayane entrar com a gente. Eu falei com uma outra doutora, então eu fiz uma pequena confusão. Hoje nós vamos falar com uma pessoa da fisioterapia que vai nos ajudar muito, principalmente a gente que trabalha aqui na área da limpeza aqui nos Estados Unidos. Tô esperando a doutora Rayane entrar. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Suede. Vamos lá, a Rayane já está tentando. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Oi, boa noite. Boa noite, doutora Rayane. Tudo bem, graças a Deus, com vocês. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso canal Conectando Pessoas. E é um prazer estar falando com você hoje, porque eu acredito que você é uma das pessoas que hoje vai ajudar muitas e muitas pessoas aqui na América. São pessoas que trabalham na área da limpeza, que você é uma pessoa especial que nos ajuda, né? Porque eu acho que todos nós precisamos muito do seu trabalho como profissional. Rayane, mas como eu faço a pergunta para todos os nossos convidados, seja bem-vinda. E fala para nós quem é a doutora Rayane, onde a doutora Rayane vive e qual realmente é a tua profissão. Fala um pouquinho da sua profissão para a gente entender um pouquinho melhor. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar reunida aqui com vocês e somar conhecimentos. Então, para quem não me conhece, me chamo Rayane, sou fisioterapeuta formada há 9 anos e me especializei em ortopedia, traumatologia e terapias manuais. E desde então venho fazendo vários cursos na área e me especializando para a gente não ficar para trás, né? Tanto na área da saúde quanto em todas as áreas, isso é de suma importância. E a fisioterapia em si, ela tem sua importância tanto na área da limpeza quanto em todas as áreas. Mas estamos aqui para tratar desse assunto específico, que ela é importante tanto na prevenção quanto no tratamento de várias doenças que podem ser ocasionadas pela limpeza em geral. E vamos lá falar desse tema. Ai, que bom, porque eu vou te falar uma coisa. Nós que trabalhamos aqui na área da limpeza. Aí no Brasil, eu acho que não é muito... Você não falou, eu estou te falando que é aqui do Brasil. Mas de onde que você está falando? Eu falo aqui de Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Trabalhei por 5 anos em uma clínica de fisioterapia na área de reabilitação e atualmente estou há 7 meses no home care. Eu pedi para sair para trabalhar somente com atendimentos particulares em domicílio e atendo tanto de forma presencial aqui no meu estado, em Porto Velho, em todas as regiões, Zona Sul, Zona Leste, Central, e de forma online também, tenho pacientes até nos Estados Unidos. Ai, que bom, que bom. Inclusive, gente, eu sou uma das pacientes, mas eu quero falar boa noite para o Matheus, evangelista. Gente, para quem não conhece, o Matheus, ele é um atleta que já participou das Olimpíadas, inclusive medalha de ouro, mesmo, né? E é irmão da Rayane. Isso mesmo, atleta paralímpico. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigada por estar participando. Rayane, mas é como eu estava falando, eu, inclusive, sou uma das suas clientes. Eu comecei por causa de um problema muito sério com dor nas costas. Inclusive, desde ontem eu estou quase nem andando de dor nas costas. Tá muito, mas eu vou só deixar claro que
Eu também já faço academia, mas as suas aulas eu fico mais cansada do que quando eu vou à academia. Você acaba comigo. E eu estou fazendo por alguns. Eu acho que está uma quarta aula, Isso, quarta ou nós quinta vamos para a aula, né? Que eu quarta tô aula. contigo. Estamos no início do tratamento ainda, né? Então, o que que É. acontece? A hérnia de disco. Vamos falar agora dos tratamentos específicos para a coluna. Hérnia de disco é quando ocorre o extravasamento, o abaulamento discal. Então, devido a movimentos repetitivos, abaixar, isso é um conjunto de coisas ao longo dos tempos. Até chegar numa hérnia de disco, tem três fases. Ela pode passar desde um abaulamento, que é só uma desidratação discal, vamos imaginar um babalu. Quando a gente aperta aquele babalu, não sai aquele líquido de dentro? Entre uma vértebra e outra tem o disco intervertebral, e esse disco serve para amortecer o impacto. Quando esse pequeno líquido do babalu, que é o disco intervertebral, sai, se ele sair um pouquinho, ocorre apenas uma desidratação discal. Se ele sai um pouco a mais, é uma protusão. Até se ele extravasar todo, que fica encostando osso com osso, é uma extrusão discal. Essas são as fases da hérnia de disco, que é o que nós estamos tratando. Hérnia de disco, uma vértebra, que é o seu Que é caso, o meu caso. uma vértebra por cima da outra. Então, se acontece algum exercício de forma forçada, que nem a senhora me disse que estava lavando o carro, era para lavar só um, acabou lavando três. Esse movimento de flexão da coluna é um dos piores para a postura e para quem tem hérnia discal. Então, o que que acontece? Não estava realizando atividade física contínua, voltou tanto junto com a fisioterapia e a academia. Às vezes também o excesso de movimentos, de exercícios, pode acabar gerando mais dores. Mas o que ocorre, por que que no tratamento da fisioterapia a senhora fica mais cansada e na academia não exige tanto? Pode ser porque um profissional fica ali orientando, falando realmente o que deve fazer da forma correta e é individual. Só eu e a senhora. Mesmo que seja online, muitas vezes as pessoas pensam, porque é online, não é legal, não vai ser bom, não é a mesma coisa. Realmente, se eu tivesse na forma presencial, eu iria pegar, tocar, manipular, fazer uma liberação, uma massagem terapêutica. Mas mesmo sendo de forma online, é exercícios e específico para fortalecer tanto musculatura profunda de coluna quanto musculatura superficial. Se a musculatura, que é a base que dá estabilidade para as outras estruturas, não estiver bem forte, a gente acaba compensando com as outras estruturas. No caso da senhora, o disco, aquele meio da coluna. Então, enquanto não estiver bem forte, sempre pode acontecer de fazer uma atividade ou outra e voltar a sentir dores. Isso. E até quando a gente começa uma atividade física, que nem a fisioterapia, não é uma massagem, é fortalecimento mesmo, né? Porque a gente vai lá na causa do problema, na raiz. Não adianta eu ficar fazendo só alongamentos, mobilizações, mas cada caso é um caso. Então, no início sente mais dores do que o que estava, pode acontecer, mas tem que ir fazendo auxílios quanto de gelo, medicamento e remédios, né? E o último dos últimos casos, se a gente não tratar, pode evoluir por uma cirurgia. Ai, que horror. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que a hernia de disco, ela vai soltando um líquido e depois, porque eu fiz essa pergunta, fazendo essa pergunta, porque é o seguinte, eu tenho um problema no joelho. Eu já fiz uma restauração do meu joelho. Então, chegou uma época que ficou osso com osso. Mas antes disso, de eu fazer essa restauração, eu tomava injeção dentro. Isso pode ocorrer no caso da hérnia de disco, se tomar aquela injeção de corticoide para ajudar a dor? Pode acontecer sim, em qualquer parte da coluna. A hérnia de disco geralmente é na cervical e na lombar, mas pode acontecer no meio da coluna, na região torácica. E essas infiltrações com o uso de corticoide, anti-inflamatórios bem fortes, pode ocorrer de aplicar na coluna também. Mas primeiro é a fisioterapia, medidas de conservadores preventivas, para depois, se não estiver resolvendo, se estiver muito forte, depende do estágio que está a hérnia,
aí sim que parte para essas infiltrações e, se, e o último caso, Não é pouco, é muito dolorida. É muito dolorida, muito que eu tomei várias dessas injeções, eu não recomendo a ninguém. Mas então tá, Rayane. Ai, eu costumo. Desculpa, não, doutora tranquilo. Rayane, é tão chique, é tão eu vi um pouquinho dos seus stories, da sua jornada aí, e vi que você. Ai, são tantos nomes complicados que eu não vou nem me arriscar a falar tanto. Mas eu vi que você também eu vi um story seu que você fala da perna, você trata do tornozelo, você trata praticamente todo o corpo, né? Eu vou ali para uma parte que é bem complicada as palavras, mas eu vou tentar falar. Você falou num story dores no ombro, cotovelo, punho. Aí você falou de bursite, tendinite, epicondite, se eu estou falando errado, você me corrige. Epicondite e mais algumas NIT lá que você falou. Explica pra gente o que tanta NIT que ajuda, que vai atacando a gente, por O favor. termo IT significa inflamação, e essas inflamações são as mais comuns em quem faz algum esforço repetitivo ou trabalhos de limpeza mesmo. Por quê? Por exemplo, lavar uma louça. Por muito tempo a gente fica fazendo movimentos de repetição. Pega, guarda um prato, guarda um copo, esfrega. Então, esses movimentos podem lesionar tanto Alguém falou, oi? as articulações do ombro, cotovelo e punho são uma das principais, lesionando tanto a musculatura, a articulação, tendão. Mas vamos falar das tendinites. Olha, tendinite no ombro. Primeiro começa com uma dor. A dor é a primeira coisa que o paciente sente, mas nem sempre pode vir uma dor. Pode vir um formigamento, um inchaço, uma vermelhidão. Então, no ombro, a mais comum é bursite e tendinite. O que acontece? Devido a tantos movimentos repetitivos, a gente acaba não fortalecendo, não tendo um preparo antes para exercer toda uma atividade de anos, de muito tempo, e compensando com a estrutura abaixo que fica sobrecarregada, como o tendão daquele músculo, a bursa, que serve para amortecer o impacto entre uma articulação e outra também. O músculo está fraco, compensa com o tendão, compensa com a bursa, aí inflama. Aí o termo bursite, tendinite e no cotovelo também é a mesma coisa. Temos a epicondilite medial e epicondilite lateral. Geralmente, esses movimentos é até chamado de cotovelo de tenista, quando é no epicôndilo lateral, devido a movimento, a sobrecarga nessa estrutura do epicôndilo. O músculo estava fraco, se ele está fraco, ele pede ajuda das outras estruturas que estão mais próximas dele. E então lesiona até chegar na parte óssea, que é a mais superficial possível, fora músculo. Músculo, tendão, epicôndilo, bursa, tudo isso. E no punho pode haver até a síndrome do túnel do carpo, que nem a senhora já fez cirurgia em um lado, né? Eu tive cirurgia aqui na palma da mão, só que o túnel do carpo, ele me atingiu totalmente aqui, aí eu fiz isso aqui, mas também atingiu o meu dedo. Eu fiquei assim por um bom tempo. Aí eles fizeram 2 operações na palma da mão. E o que é a síndrome do túnel do carpo? É a compressão do nervo mediano, que ele vem justamente nesse terceiro dedo e irradiando até o braço. Então, se for o caso, abre aqui, descomprime, quando já tiver derrubando as coisas, não conseguindo segurar nada. Esse é o último estágio. Tem o estágio leve, médio e o avançado. Aí sim que tem que ir para uma cirurgia. Mas antes da cirurgia, gente, já é bom sentir os sintomas, não fica aguentando, não. Porque muitas vezes você vai a só uma coisinha, vai para um medicamento, e aí o medicamento só mascara a dor. A gente tem que ir para uma coisa mais forte, verificar realmente o que está acontecendo, procurar um profissional responsável que faça uma avaliação e trate a causa do problema e não deixe agravar, avançar. Doutora Raiane, deixa eu te falar uma coisa. É complicado, porque você está acostumada a trabalhar no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma série de problemas nessa área. Porque a gente vai no médico aqui
E os médicos, eles tratam a gente por parte. Vamos falar que eu estou com um problema aqui no punho. E começa a dor daqui, mas o punho está doendo. Eles vão tratar o punho, eles não tratam aqui. Então, se você tiver problema na mão e tiver mais no dedo, ele trata um dedo, ele não trata os outros. Então, eles tratam por parte. E a gente que trabalha na área da limpeza, todo mundo faz o mesmo movimento. Eu, por meu caso, eu sempre trabalhei na área da limpar, fazer poeira. Então, eu comecei a sentir engraçado. Eu não senti dores no ombro. Eu não senti dor no ombro. Eu comecei a sentir um formigamento na mão e ficar dormente. Isso que aconteceu. E o que aconteceu depois? Eu comecei a sentir uma queimação pegando do músculo aqui para baixo. Só que, na verdade, eles até hoje não descobriram o que eu tenho. Aí foi que eu decidi, agora eles começaram a fazer por parte. Eles querem que eu faça um raio-x aqui do ombro, mas eu não sinto dor no ombro. Aí, para depois eles verem por que eu tô tendo essa queimação aqui debaixo do braço, descendo essa parte. Eu não sei, eu acho que tá nessa parte da IT aí, né? Bursite, tendinite, e já vai um monte de nite para baixo. O que acontece? Primeiro tem que fazer uma avaliação minuciosa, porque às vezes a dor irradia pelo braço, mas a causa é a cervical. E um raio-x só vai dar de ver a parte óssea. Nesse caso, o ideal já era fazer um exame mais completo, que vai ver todas as estruturas, como uma ressonância. Porque no raio-x, só se tivesse batido, acontecido algum acidente, aí poderia ser o caso. Se não, já que vai fazendo por parte, já faz logo um exame completo que verifica tudo. E os exames é um complemento para a fisioterapia, na hora da avaliação. Por quê? A gente vê força muscular, resistência, amplitude de movimento no ombro mesmo, começa com uma tendinite. Se a gente não tratar, evolui para uma tendinopatia, podendo evoluir até para um grau de ombro congelado, que é o termo mais popular. Uma capsulite adesiva, um síndrome do manguito rotador. O paciente não consegue nem levantar o braço completo, nem na extensão, nem aqui, ó, na abdução, e perdendo todos os movimentos. Então, nesse caso, tem que fazer uma avaliação, tem que fazer um exame mais completo e tratar o paciente como um todo. Por quê? Às vezes até uma dor de cabeça que ele sente está relacionado com as dores musculares aqui, ó, de trapézio, essa região do pescoço, que a gente quer carregar o mundo nas costas. Então, eu não trato só se o paciente veio com uma síndrome do túnel do carpo. Eu não vou tratar só a mão dele e os dedos. Eu já vou tratar o braço todinho. Claro, o foco vai ser a mão. Porém, a gente tem que enxergar o paciente como um todo. Ele não é só o braço, ele não é só os dedos, se ele vem com uma indicação de uma hérnia de disco, uma cervicalgia. O que é cervicalgia? Cervicalgia é uma dor na cervical. Algia, dor cervical no local onde o paciente está sentindo a dor. Mas o que ocasionou essa dor na cervical? Aí tem todo um histórico. Às vezes até o efeito chicote. Foi um acidente. Estava lá e tudo, meu pescoço foi para frente. O paciente nem lembra disso. Então, tem a história pregressa, a história atual e a atividade laboral que ele faz. Se ele fica muito tempo no computador, no celular, todas essas atividades são coisas que vão influenciar ele. E também corrigir posturas no dia a dia, porque se torna tão automático ele fazer a mesma coisa diariamente, que ele nem pensa, não pensa na postura dele, não pensa na forma que vai baixar, na forma que vai pegar um objeto lá em cima, e vai se deixando por último para as coisas do dia a dia, trabalho em excesso, vai, limpa uma casa, depois já tem que sair na correria, pega filho, tem a vida normal dele. Então, busque o quanto antes no tratamento. Se está sentindo essa dor na cervical, dor que está irradiando aqui, dor pelo braço todinho. Então, essa dor não começou da noite para o dia. Já é um caso bem antigo, que só foi mascarado
ou pela medicação, ou massagens, gelo, e aí foi levando. Então, tem que tratar. E nem sempre, para a gente lesionar, muitas vezes é rápido. Mas para tratar, cada um é um caso diferente. Alguns vai ser mais rápido o tratamento, outros vão ser mais demorado, mas tudo é um conjunto, tanto da pessoa que está tratando, quanto do paciente que está recebendo o tratamento e se ele continua fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Não é que ele vai parar a atividade física, o trabalho dele, porque esse faz parte. Não tem como eu falar, olha, você não vai trabalhar, ficar de repouso por 30 dias. Não posso, não tem como. Então, só adaptar. Descer, vai limpar um chão da forma correta. Qual é essa forma correta? Eu posso estar mostrando aqui, na hora de fazer o agachamento. Se for em pé, muitas vezes a pessoa já vai lá, ó, baixa direto. Não, um joelho na frente, o outro atrás, desceu, fez o agachamento e vai lá, faz o que tem para fazer, amarra o cadastro. Isso é uma das ergonomias que tem que ter no dia a dia. Mas aí a pessoa vai falar, eu não vou fazer isso, é tudo rápido. Quando eu vejo, já esqueci. Mas tudo se torna automático. É igual para na hora de dormir, a forma correta de se deitar. Tem gente que só gosta de dormir de barriga para baixo, ou então já dorme de qualquer jeito. Quem tem algum problema na coluna, alguma dor, algum incômodo, já tem que pesquisar, ver o que é isso, procurar um profissional responsável, médico, fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele pode ser o profissional de primeiro atendimento. Você não precisa primeiro passar pelo médico para depois fazer a consulta com o fisioterapeuta. Não, você já pode ir direto com o fisioterapeuta também. Então, Rayane, mas aqui não é assim não. Aqui não funciona. Você não vai em nenhum profissional se você não passar pelo seu médico de família. Então, você, no caso, que aí seria o clínico geral, você tem um médico de família e eles te indicam para que você faça esse ou tratamento mais adequado. Você não vai direto no fisioterapia, não. Por isso, esse é um dos motivos que eu decidi a ter você como convidada hoje, porque a nossa comunidade, principalmente nós house cleanings, os homens, eu tenho observado muito que os homens estão sofrendo muito com dor nas costas também, porque eles trabalham geralmente fazendo muro de pedra, que aqui eles fazem muito muro de pedra, então são um serviço bem pesado. E eu tenho observado que eles têm muita dor nas costas. E o que eu dei? Eu conheci você através da Patrícia, né? Que ela está fazendo. Eu conheci o seu trabalho, na verdade, através da Patrícia, porque ela está fazendo e ela falou que está melhorando bastante. E qual que é o problema dela? Congelado. É a síndrome do manguito rotador. O que é isso? Dos 4 tendões que protegem o músculo, o ombro, 3 delas estão inflamadas. E o que acontece? Quando ela chegou para mim, ela não conseguia levantar o braço todo. Agora ela está conseguindo, com dor ainda, porque estamos no 2º mês de tratamento. Todo jeito ainda está no início. Ombro é uma das articulações mais demoradas para tratar do corpo todo. Até coluna, a reabilitação é mais rápida do que o ombro. Ainda mais quando já tem muito tempo de lesão, como é o caso dela, ela tinha 5 anos. Então, mas já melhorou. Em 2 meses ela está conseguindo levantar o braço, já está com menos dores, tomando menos medicamentos. Ela está aqui depois para falar com a gente, tomando medicamentos com menos frequência. Então, conseguindo realizar atividades que antes não realizava, voltando para a síndrome do manguito rotador. Desses 4 tendões, 3 delas são inflamadas. Supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Aí sobrou o subescapular. Mas o que acontece? Não começa com a inflamação dos 3 tendões que ela está inflamada. Começa com 1. Mas não teve a possibilidade, por vários motivos, agora que conseguimos conciliar e resolver para tratar ela realmente. Então, tudo vai um tempo. Tá com dores no ombro, ocasiona até essas dores aqui, ó, fica tudo tenso, pescoço.
dá dor de cabeça, dá dor que irradia aqui para a mão, perde força muscular, tanto de braço, porque o primeiro passo está doendo. Então, nós temos que resolver o problema da dor, porque a dor já deixa a gente estressado, mal-humorado, uma coisa vai puxando a outra. A Energia energia fica lá fica lá embaixo, embaixo, né? autoestima, você não quer fazer nada, você tem que fazer. Então, o primeiro passo está com dor, resolver. Resolver eliminar a dor, se possível. Tem casos que a gente não consegue eliminar a dor 100%, porque a dor, a minha dor não é a sua dor, e mesmo sendo uma mesma coisa, o mesmo problema. Então, mas a gente consegue tentar, pelo menos, o máximo possível, o paciente ficar sem dor. Se ele não consegue levantar o braço, só foi até aqui, não vai mais de jeito nenhum. Fazer exercício, porque aqui ela está com encurtamento, diminuição na amplitude de movimento. Então, a gente tem que alongar bastante para voltar esse movimento do braço todinho. Porque a tendência, se não tratar, se não fizer uma fisioterapia adequada, é encurtando, encurtando, encurtando e, o último caso, cirurgia. Então, quanto antes resolver, melhor. Faz o alongamento. Fez, voltou toda a amplitude de movimento do braço. Consegue levantar, mesmo com dor, mas está conseguindo. Perfeito. É ganhar força muscular, resistência muscular, que é automático. Você perdeu suas. Tá com dor, perdeu a amplitude de movimento, automaticamente você perde a força e resistência. Você tem a força até aqui, mas daqui para cá, como não vai, você perde também essa força. Então, aí que o fisioterapeuta entra, fazendo exercícios específicos para aquele tendão que está inflamado voltar ao músculo do mandíbula rotador. Exercícios específicos e a repetição que leva à perfeição. Não adianta a gente marcar a fisioterapia 2 vezes na semana, 3 vezes, porque é por pacotes. Aí a pessoa faz 1 vez na semana e não faz nenhuma outra atividade física, nem academia, nem pilates, uma hidroterapia, algo que se identifica. Porque o tempo de repouso, se ela não fizer, vai ser maior do que o tempo de tratamento. Aí é uma coisa que vai demorar por muito tempo. Então, é um conjunto. O fisioterapeuta, o paciente, a disciplina e o foco. Depois que terminar a fisioterapia, que o paciente receber alta também, ele tem que realizar atividade física para a vida. Exercício, nenhuma pessoa pode ser sedentária. A gente é uma máquina, igual um carro, que precisa de gasolina, de combustível. Nosso corpo não é feito só para a gente usar ele no dia a dia. E a gente usa e abusa do nosso corpo. Um dia a conta chega. Então, a gente tem que fazer atividade física e, de preferência, que você goste. Porque, senão, se a gente faz uma atividade que não gosta, eu vou para a academia, pego peso lá, mas eu não gosto disso. Eu vou porque eu tenho que fazer e eu sou obrigada. Beleza, mas você foi só uma vez e foi obrigada, depois foi passando a gostar ou não? Não gosto disso, odeio, muda para uma outra atividade que você se identifica, porque aí sim você libera endorfina, seu corpo vai agradecer. É um conjunto. E a disciplina é pelo menos 21 dias direto para qualquer corpo se acostumar com uma atividade. Sério. Nossa, agora vamos falar de um outro assunto que aqui, eu tô movendo aqui, porque tem tanta gente dando um tchauzinho que eu tô respondendo aqui as pessoas. Tem uma pergunta para você aí, ó. Atividade física é essencial? Muito. Atividade física é essencial. Mas assim, primeiro, eu tô com uma dor e tudo, então eu vou fortalecer. Não, não é assim. Primeiro tem que tratar. A fisioterapia vai fortalecer musculatura profunda e superficial, vai te dar a base para você dar uma continuidade com outro profissional, com um educador físico ou até o próprio fisioterapeuta, mantendo uma atividade para a vida, como o Pilates, direcionado. Atividade física é importante, mas tudo adequado ao que você precisa. Então, por isso que tem uma avaliação para cada tipo de pessoa e cada paciente, pois cada ser é único. Tanto cervical, ombro, joelho, coluna. Tem várias patologias que podem ocorrer na área da limpeza ou quem faz alguma atividade de uso repetitivo. De uso repetitivo até o carro.
essa oscilação que fica, quem é motorista, fica andando por o dia todo, essa crepitação lesiona também futuramente a coluna. Então, se a gente não fortalecer antes, não tiver todo um preparo, futuramente você vai ter uma dor e não sabe nem o que ocasionou. As pessoas que ficam trabalhando em frente ao computador o dia todo, ela tem uma dor nas costas imensa, não só na mão, mas as costas Nas bem atingida. costas, no quadril, pode acontecer até joelho, tornozelo, de uma forma geral. O que que acontece? O ideal é a cada 50 minutos que a gente está aqui sentada, 10 minutinhos a gente levanta, faz um alongamento, muda de postura. Não pode ficar nem muito tempo sentado e nem muito tempo em pé. E a gente tem que observar também. Você mostra para a gente qual é assim, um alongamento bem bom, bem fácil para fazer quem está trabalhando o tempo inteiro em frente ao computador, Olha trabalhando aqui. sentado. Eu estou há 50 minutos, por exemplo, sentado na frente do computador. Já está doendo tudo. E passa rápido, porque a gente nem percebe. 50 minutos já assim. Porque até uma criança fica jogando ali e passa bem rápido. 50 minutos na frente do computador, levanta e faz o alongamento. Tem uma pergunta para você primeiro. Doutora Rayane, tem uma pergunta para você primeiro, aí uma pessoa que trabalha em frente ao computador. Aí você responde e fala e faz os exercícios. Então, aí qual é a pergunta? Dores fortes e inchaços nos ombros próximo ao pescoço. O que fazer para melhorar? Fazer para melhorar? Primeiro tem que ver a causa. O que está ocasionando essas dores no ombro, no pescoço? Isso pode já ser alguma inflamaçãozinha, isso já tem muito tempo, então tem que ter uma anamnese, uma conversa para ver o que está acontecendo, se foi da noite para o dia, se foi ontem, aí hoje já está sentindo, se já tem mais de 3 meses, já está crônico, se tem menos de 3 meses. O que fazer para melhorar? Mas tem exercícios que a gente pode estar fazendo em casa, sem nenhum profissional, um exercício básico, mas o ideal depois é procurar, depois não, quanto antes, não deixa para depois não, para segunda-feira, o quanto antes procurar um profissional responsável. Então, esses exercícios tá aqui, ficou em pé, aí o que que vai fazer? Um alongamento primeiro da cervical, puxou o pescoço, levou a mão lá na orelha e puxa. 30 segundinhos é o ideal de cada lado. Por quê? Na maioria das vezes, o paciente não está com encurtamento. É só mesmo porque ficou muito tempo sentado, aí alonga. Faz um movimento circular com o pescoço. Pode fazer 10 vezes rodando o pescoço para cada lado. De preferência com os olhos fechados. Por quê? Algumas pessoas podem ter tontura, labirintite. Então, fecha os olhos e faz esses movimentos circulares 10 vezes para cada lado depois do alongamento na cervical. Ombros. Deixa os ombros bem relaxados, ó. Tô nem aí, faz essa posição. Levanta, leva lá atrás. Movimento circular. 10 vezes também para trás. Coluna. Inclina a coluna. Olha aqui, ó. Foi. Virou no máximo. Nem seja 10 segundinhos para cada lado, mas se puder e tiver tempo, faz 30 segundos. Isso já te ajuda. Juntou os braços, virou o corpo com os pés parados, virou para um lado, virou para o outro. Foi e volta 10 vezes. Se ele está com dor no ombro, tem que lubrificar essa articulação. Solta bem os ombros, ó. Faz o movimento, jogando para frente e para trás. 10 vezes, soltando, balançando. Sente o vento passar. Relaxou 10 vezes, ó. Para lado e para dentro. 10 vezes. Foi, voltou. Movimentos circulares, solta o peso. Então, são vários exercícios que dá para fazer nesse intervalo de 10 minutos. Esses são só alguns, mas que dependendo do que eu estiver sentindo. E esses exercícios
que você está nos mostrando, geralmente são para as pessoas que estão trabalhando muito tempo sentadas. 30 minutos sentada, levanta 10 minutinhos, faz esses alongamentos. Eu sei que você me usa fazer esse aqui para dor nas costas, que ajuda bastante, bastante mesmo. Agora eu quero falar de um outro problema muito sério, que eu estou falando da nossa parte aqui, porque é o que eu conheço, é o que eu vejo as reclamações, eu vejo o nosso pessoal que sofre muito pelos movimentos repetitivos. O danado do nervo ciático. O nervo ciático. Muita gente tem essa queixa. Ah, meu nervo ciático está inflamado. O que seria isso? É a compressão do nervo, que vem aqui da coluna, passando por detrás da perna e indo até o pé. Pode ser o nervo ciático e pode ser a compressão de outro nervo, mas vamos falar do nervo ciático. Mas a coluna tem várias raízes nervosas, que vêm tanto para a região lateral do quadril, região medial, região aqui na parte da frente também. Então, tem vários nervos aí. Quando é uma dor que irradia, que não é local, a minha dor está na coluna, mas eu estou sentindo aqui, ela está vindo, seguindo um trajeto em forma de pontada, agulhada. Isso aí é sinal de nervo, é característica de nervo. Quando é uma dor muscular, ela é mais fácil de identificar, porque ela é local e você já sente uma queimação, ardência, sensação de peso. Mas vamos falar do nervo ciático. O nervo ciático está inflamado. Você sabe que é o nervo ciático. Temos que fazer a descompressão do nervo. Uma das coisas que o paciente pode estar fazendo em casa para descompressão do nervo é aqui. Ele fica sentado numa cadeira que nem eu estou agora, bem para trás, um joelho, um pé no chão, o outro estica. Aqui, ó, vai fazer ponta do pé, vou ficar descalça. Ponta do pé para baixo, ponta do pé para cima. Ponta do pé para baixo, ponta do pé para cima. Pode fazer 10 vezes, 3 vezes de 10 repetições. Doeu, vai até o limite também, levantando a perna, tá? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Esse é um exercício fácil de fazer e a pessoa, se estiver sozinha, estiver doendo muito, eu tenho que continuar, está doendo até me impedindo de andar, pode estar fazendo esse exercício. Mas tem que tratar. É bem complicado. E a maioria das vezes, para que tenha uma melhora no caso do nervo ciático, quanto tempo mais ou menos que demora para que volte ao normal uma pessoa que está com problema de nervo ciático? Varia porque depende do caso. Tem pacientes que chegam para mim já crônicos, que já têm anos de dores, ele só vai levando uma vida empurrando, melhora e volta. Tem época que está melhor, tem época que não. Mas também depende se ele está mantendo uma continuidade no tratamento, nos exercícios. Às vezes ele fez a fisioterapia e fala assim, a fisioterapia não resolveu. Fisioterapia não adianta. Mas por quê? Às vezes resolveu naquela época. Ou então, se é um tratamento em conjunto, convênio, aqui no Brasil tem muito isso. 10 por horário. 5, de 5 em diante, eu já acho muito, porque um vem com uma lesão de coluna, outro vem com uma lesão de ombro, outro vem com uma lesão no pé, joelho. Então, a gente tem que dar conta de tudo. E quando é um atendimento focado, individualizado, o resultado é mais rápido. Então, varia aonde o paciente está tratando e qual é a queixa dele, como ele está. Tem pacientes que 3 meses de fisioterapia já resolve. Tem pacientes que demoram mais, 6 meses, 1 ano, varia muito. Então, tem que ter uma avaliação e uma continuidade. E exercício é para a vida. Exercício é para a vida. Nossa, é muito complicado, porque, como eu estou te falando, agora nós estamos num período aqui que está muito frio. É muito difícil. A pessoa, depois que ela chega em casa, para ter coragem de novo, para poder sair, é bem complicado. Mas aqui tem muitas pessoas que têm praticamente uma academia dentro de casa. No caso, assim, só de andar na esteira já ajuda.
caminhada já ajuda, sim. É melhor do que não fazer nada. É igual muita gente fala assim, mas eu já fico andando o dia todo no meu trabalho. Não é a mesma coisa, porque você tem uma sequência, 3 de 10, 3 de 15, 20 minutos, 30 minutos, 60, 50 minutos. Você vai caminhar numa esteira, perfeito. Tem que estar com um sapato adequado, tudo certinho. E assim, a caminhada te ajuda te dando resistência, condicionamento físico, condicionamento cardiorrespiratório, melhorando a circulação, respiração, batimento cardíaco. Mas o ideal é um fortalecimento. É bom fazer, pode fazer, continua fazendo, mas não somente a caminhada, seja na esteira ou na bicicleta também. Pode estar fazendo os exercícios aeróbicos e até deve, mas não somente esses. Tem que ser exercícios específicos para cada grupo muscular. Por causa do tempo. Hoje mesmo, nevou a tarde inteira. Tá um frio lá fora. Quem fala que as pessoas têm coragem, inclusive eu, né? De sair. Não, mas eu sou adapta à academia. Eu até que não posso falar, não. Eu gosto de fazer academia. Eu tenho parado de fazer academia por causa de dor. Eu realmente parei. Porque eu sempre fiz CrossFit, é um exercício pesado. E pela dor que eu estava sentindo e a queimação que me incomodava, eu até desisti. Já tem mais ou menos um ano que eu parei de fazer o CrossFit. E aí, agora que eu estou voltando, eu estou sofrendo por estar voltando, né? Porque eu estou voltando com muita dor e não estou tendo a resistência. Foi aquilo que você me falou. Mas em referente agora vamos falar um pouquinho de um outro assunto. Sobre as aulas online. Depois da pandemia, isso voltou a ser frequente em todas as áreas. Psicólogas, pessoas tipo fisioterapia, a gente está procurando mais profissionais para que a gente tenha essa aula na nossa casa, porque isso aconteceu, porque a gente é Anyway, a gente não podia sair, né, na época. E realmente tem tido um ótimo resultado, que a gente anteriormente a gente não conhecia esse benefício de estar na sua casa e estar se tratando, seja qual for a sua necessidade. Na próxima semana, inclusive, eu vou estar falando com uma psicóloga. Legal. Porque as pessoas acham que psicóloga não é uma coisa que você realmente precisa, mas a gente precisa. Todo mundo deveria ir um psicólogo, é uma coisa para que entender. Vai estar um pouco melhor, né? E agora, com você, porque eu até cheguei a questionar contigo. Falei assim, nossa, Rayane, mas como eu vou tá fazendo essa aula online? Será que é a mesma coisa? E é aquilo que eu estou te falando, e eu estou vendo que realmente está dando resultado, porque você acaba comigo quando eu terminei a aula. Eu falo, meu Deus, mas está ajudando muito. Então, isso é uma nova realidade na nossa vida hoje em dia, né? Inclusive para você, porque você falou posteriormente que pessoalmente, você tem o toque, você faz a massagem. Mas já que não pode, e aqui que eu já te falei anteriormente também, que aqui a gente tem que ir no médico para depois ir para um fisioterapeuta. Mas como a nossa comunidade é muito... Tipo, tem muita gente que não fala a língua. É terrível, terrível, terrível. A sensação é horrível de você ir num profissional da saúde e você não entender nada do que ele está falando. Com certeza. Terrível você, porque por mais que a gente aprenda a falar o inglês, eu tô te falando das pessoas mais velhas, não tô te falando dos jovens que chegam aqui, que estuda. Você aprende a língua da sua profissão, do que você vive. Aí você vai no médico, você não entende nada do que ele tá falando sobre isso. Essas palavras lindas que você tá falando aí, eu não faço nem ideia. Eu acho que eu não conseguiria nem repetir. Porque não é o meu mundo. Não é o meu mundo. E é porque as patologias não é nem um termo técnico, né? É o nome das patologias que tem. Tem rinite, bursite, isso não tem como mudar. E se já for no inglês, não é uma coisa que está acostumado. Mas é uma coisa que se torna normal para você. Mas para a gente não sabe. Aí você vai no médico e você não sabe nem explicar o que você tem.
Você está entendendo? Eu estou te falando de mim, não é que você está me dando uma consulta, não. Eu estou te falando de mim porque são os problemas que eu comecei a sentir por limpar a casa por 23 anos, que é o total. Hoje em dia, eu não tenho mais, eu não tenho como fazer, porque, como você já falou, eu estou com problema de hérnia de disco, que realmente dói, e dói muito. E a Então, é uma coisa que eu não faço. disco, Mas ela uma não, coisa que eu não não... regride. Com muito fortalecimento, ela volta um pouquinho, mas tem como ter uma vida normal e estabilizando ela. Entendeu? Por isso é importante. Tem alguém pedindo para você deixar, mas depois, de toda forma, eu vou colocar lá, quando eu salvar a nossa live, eu vou colocar o seu contato, o seu número do seu WhatsApp, para que as pessoas possam estar entrando. E olha, pelo fato de estar aqui, eu realmente recomendo, porque a gente precisa, é aquilo que eu estava falando agora mesmo, a língua ajuda demais você poder se explicar o que está acontecendo contigo na sua língua. De ser Nossa, entendido, falar e ser compreendido, e a gente compreender o que o outro está querendo falar também para a gente. Pois é, quando eu fiz essa operação na mão, que eu te falei, eles pediram que eu fizesse fisioterapia. Eu fui lá, deixa eu te falar só o estilo de exercício que eu fiz. Eu não sei se está correto ou não. Eles me puseram quente e frio. Primeiro, eu acho que eles colocaram o quente ou o frio, eu não lembro, mas eles colocaram duas. Me deram uma bolinha e o que eles fizeram? Eles me davam aquelas maquininhas de choque. Mas eles nunca... Mel, stop. Minha cachorra tá aqui do meu lado, ela não sai do meu lado. Sua companhia. Aí, eles me deram aquela maquininha de choque, mas eles nunca fizeram nenhuma massagem, porque aqui, tudo que você faz aqui é perigoso você ter SU, ou seja, você, tipo, ser processado. Deixa eu só abrir a porta para ela, porque senão ela vai lá, chega só um minuto. Aí você corre o risco de ser processado. Então, a palavra tocar em você, fazer alguma coisa, é bem complicado eles fazerem. Então, eles usam máquina. Entendeu? Então, por isso que hoje a gente está sendo até beneficiado de poder ter uma aula online com um profissional, não importa onde que ele esteja, falando a sua própria língua, se explicando e sendo entendido daquilo que a gente precisa realmente. Porque, novamente, é horrível ir no médico e não saber explicar e não saber. Todos os hospitais têm um tradutor, mas é do jeito que eu estou te falando. Eles têm um tablet do seu lado e tem uma pessoa falando. Você fala, a pessoa ouve e traduz para você. Só que, muitas das vezes, tem tradutor que fala o português lá do Cabo Verde. Tem pessoas que falam o português de Portugal. Ou tem umas pessoas da língua hispana que falam um português que para nós, se chama portunhol. Que você, às vezes, não entende nada. Então, é muito complicado. E a gente, hoje em dia, realmente, nós estamos nos beneficiando de ter profissionais online. E é isso mesmo. Eu, na minha área, só atendia presencial. Aí, uma vez, recebi uma mensagem da tia Patrícia, onde ela estava falando que queria um atendimento comigo. Aí eu falei, meu Deus, é trote. Porque aqui no Brasil tem isso, pode acontecer. Eu falei, não, eu não atendo assim, como ela está nos Estados Unidos, eu aqui em Rondônia, no Brasil, bem no finalzinho do Brasil, vou atender ela. Mas tá bom, depois de um tempo, falei oi, tivemos uma conversa e deu super certo, tá tendo resultado. E eu faço os exercícios junto com o paciente, ver se ele está fazendo de forma certa, respiração, toda hora repetindo o que ele precisa, que é para poder ter o resultado. O que a gente faz? Não é pensando no dinheiro, não é pensando no resultado. Isso que é o mais satisfatório e gratificante. Na princípio, eu pensei, nossa, será que vai ter resultado online? Mas vamos lá, pedi para ela comprar todos os materiais que eu ia precisar,
comprou e não está se prejudicando por isso. Pelo contrário, está tendo até mais resultado, porque ela me explicou que nos Estados Unidos fazem 10 sessões e depois esperam um tempo para fazer novamente. Então, essa pausa que dá um tratamento já não é legal, porque muitas vezes 10 sessões, 10 dias, não vai ser o suficiente para me tratar o paciente de uma lesão de 5 anos. Então, tem que ter uma continuidade. E o fisioterapeuta, ele pode ser o profissional de esse primeiro passo. Você chegou, estou com uma dor, não vou passar pelo médico, vou passar pelo fisioterapeuta. Mas também depende dos casos. Se for no convênio aqui no Brasil, que pode ser a mesma coisa aí, você tem que passar primeiro pelo médico para ele te dar a guia de fisioterapia para você fazer descontado pelo convênio. Mas se for num particular, já pode ir direto. E depois, se tiver exames já complementares, ótimo. Se não, vai fazer, eu faço o pedido, olho e já traço o melhor tratamento para cada tipo de paciente e cada lesão. Tem tanto lesões ortopédicas, neurológicas, mas a maioria das lesões ocasionadas pela limpeza são lesões ortopédicas e que vêm já de um decorrer de um certo tempo. Aí, como é frio, esse atendimento online é ótimo, porque economiza tempo do paciente, economiza combustível de ir lá, riscos de bater o carro. Então, marcou o horário, a gente abre uma chamada de vídeo, seja pelo WhatsApp ou outras ferramentas online que ele queira, e vamos fazer o atendimento ali que dura cerca de 1 hora. Encerrou, cada um já na sua casa tem um espaço apropriado para aquilo. Eu faço todo o pedido dos que eu vou precisar, dos materiais, e ele não se prejudica por isso, ele só tem a ganhar. Ai, que bom. E eu tô vendo que você tem todo os material aí atrás. Quando você vai. Aliás, nem vou fazer essa pergunta, porque eu já vi os seus vídeos. Eu dei uma revisada bastante nos seus stories, eu vi que você atende pessoas, velhinhos, né? E vi também que, vamos pôr do primeiro ao extremo, você atende até babies. Eu vi que você faz fisioterapia com criança, mas primeiramente, deixa eu só falar o que a Patrícia está falando. Eu sei, ela me deixa super cansada, mas fico muito feliz, sou muito grata. Muito bom. Agora, voltando à pergunta, eu vi que você atende baby até pessoas de muita idade, né? Como que é isso? Como que é atender o baby? Quais são as necessidades de um baby na fisioterapia? Por quê? Tão novinho, já precisa de fisioterapia? Exatamente. Novinho, uma coisinha daquela que já vem pronta. Então, cada caso é um caso. Meu irmão mesmo nasceu com paralisia cerebral. Faltou oxigênio no cérebro porque passou da hora de nascer. E a paralisia cerebral pode ser antes, durante ou depois do nascimento. Então, ele precisou de fisioterapia desde quando criança, quando bebê. E eu sou fisioterapeuta hoje porque ele foi minha inspiração. E eu já fui fisioterapeuta dele, já depois de grande, sempre querendo acompanhar ele. Falei, não, eu quero ser fisioterapeuta. Foi decidido, foi um sonho de criança que eu vim acompanhando. Então, quando eu me formei, eu pensei, eu vou trabalhar somente com crianças. Criança é minha paixão, mas eu gosto de reabilitar, de ver o resultado. Se vem uma criança para mim, eu recebo com maior amor e eu quero ver ela andando direito. Uma criança que eu estava tratando também foi de nascença. Nasceu com umas mãozinhas para o lado, uma má formação. Já nasceu com uma má formação. E se a gente não fizer a fisioterapia, ela fica com essa má formação. O uso de hortas, muitos exercícios, toxina botulínica, tudo é um complemento para voltar ao normal. Então, tem desde paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, tem várias patologias que precisam da fisioterapia. Não é somente adultos ou idosos. Muitas pessoas que não conhecem a fisioterapia ficam pensando, a fisioterapeuta faz massagem, só é massagem?
Não, nem é uma massagem normal. É uma massagem terapêutica, que a gente vai tirar uns pontos gatilhos, pontos de tensão, trigger point, que se acumulam devido ao estresse, preocupação, nervosismo, ansiedade, má posturas, e muita atividade física, o excesso também ocasiona esses pontos de tensão, que aí sim é preciso uma massagem terapêutica, conhecida como liberação miofacial, que libera o músculo e a face. Esse aí só dá para fazer pessoalmente, né? Não dá para fazer de forma online. Mas na maioria dos casos, dá para atender um paciente que consegue realizar uma atividade física ortopédica de forma online tranquila. Agora, se for uma criança ou um atendimento neurológico, até um atendimento respiratório, dá para atender até uma certa parte. Se eu precisar fazer uma manobra respiratória, aí eu já vou precisar de uma outra ajuda ou um outro colega de profissão aí para que faça essa parte. Mas a fisioterapia abrange desde o bebê recém-nascido até o idoso. E também tratamentos paliativos, quando o idoso já não tem mais solução, para dar só uma qualidade de vida melhor. Eu tenho uma paciente que ela tem 95 anos, já está debilitada demais, mas se não fizer a fisioterapia, ela já fica toda dura. Então, a gente faz a fisioterapia para dar uma melhor qualidade de vida para ela, até não conseguir mais. Que interessante. Mas eu vou voltar agora numa das patologias que você acabou de falar. Autismo. O que a fisioterapia pode ajudar uma criança autista? Normalmente, o autista, ele anda na ponta do pé. Quase todos. É uma das características. E nisso ele tem encurtamento muscular. Então, a fisioterapia vai alongar bastante e aumentar essa amplitude de movimento no autista. E até mesmo fraqueza muscular, porque ele pode estar andando e tem quedas. Quedas sem tropeçar em nada, queda da própria altura. Então, a gente atua no fortalecimento, no alongamento. Se por acaso, devido a esse encurtamento dele andar na ponta do pé, pode ocasionar dores. Então, a fisioterapia vai atuar no que ele precisa, dependendo da avaliação. Mas sequelas que ficou devido ao autismo. Tem vários tipos de pessoas com autismo, depende do cromossomo que foi atingido. Tem os mais agitados, uns mais calmos, tem uns que nem parece que tem, eles são muito hiperativos. Então, depende da sequela física que ficou, e para evitar mais lesões. Nossa, menina, que legal. E quanto ao. Tem alguém falando, ótima live, parabéns, Cida e a doutora Raia. Obrigada, obrigada, obrigada. Esse é o nosso objetivo, dividir experiências. E somar conhecimentos. Somar conhecimentos, gostei dessa. E quanto às crianças com síndrome de Down, como a fisioterapia também pode ajudar uma criança com síndrome de Down? Pode ajudar e muito. Síndrome de Down, todas as crianças, elas andam. Não tem uma criança com síndrome de Down que não ande, só porque ela tem um retardo, é atrasado, um atraso no desenvolvimento motor. Então, toda criança com síndrome de Down, ela tem que fazer fisioterapia, terapeuta ocupacional, é todo um conjunto da área da saúde, desde bebê até que ele não precise mais, estiver fazendo todas as suas atividades, mas é mais para andar. Andar, ter força, ter o equilíbrio, coordenação motora, tudo isso, depende de cada caso. E agora vamos voltar, vamos pular um pouquinho, vamos passar. Você falou que você ajudou o Matheus. Matheus, eu não sabia que o Matheus tinha nascido com esses problemas. Eu não sabia. Ele nasceu com isso, ele tinha a flexão, ele andava assim e encurtado também, andava na ponta do pé, de tanto fazer a fisioterapia. Hoje em dia, quem vê meu irmão, Matheus Evangelista,
Uma normal. vida normal. Dirige, é atleta paralímpico, faz corrida, salto em distância, já ganhou várias medalhas representando o Brasil aí pelo mundo, e de tanto fazer a fisioterapia. Se ele não tivesse feito, talvez estaria do mesmo jeito. Então, de tanto fortalecer e deu uma continuidade no esporte, que é melhor ainda. E no caso dos atletas, todos esses atletas não só da Paralimpíadas, das Olimpíadas, eles têm um acompanhamento somente pelo massagista ou eles têm um acompanhamento pelo fisioterapeuta? Pelo fisioterapeuta, pelo massagista, nutricionista, às vezes terapeuta ocupacional, dependendo de qual for a modalidade do atleta. Mas o fisioterapeuta é essencial no atletismo. Tanto que várias lesões, a lesão do Neymar, agora na seleção brasileira, ele é essencial. Mesmo sendo uma massagem que o próprio fisioterapeuta pode fazer, ou o massagista, até uma bandagem elástica, uma bandagem rígida. O Neymar reabilitou, mas não sei se vocês observaram, depois ele ficou com atadura no pé, uma bandagem rígida para poder jogar os primeiros jogos que ele veio de uma lesão no tornozelo. Então, a fisioterapia é essencial na reabilitação e prevenção. E a fisioterapia é forçada. É como se fosse nos treinos dele, mas uma preparação para eles dar conta do treino que é intenso. Uau! Tá vendo? São tantas informações que eu nem consigo saber. E que eu nem conseguia imaginar, né? Na verdade, é isso. Agora, deixa eu voltar novamente sobre... Agora eu quero falar um pouquinho da postura. As meninas, inclusive eu, não estou te falando de outras pessoas, mas quando eu estou trabalhando, eu sempre falo para as meninas, cuidado com a postura de você, principalmente para quem está fazendo o vacuum. O vacuum, para quem não sabe o que é um vacuum, é o aspirador de pó, para quem está limpando a casa com aspirador de pó. Então, geralmente, dobra muito a coluna, fica curvada, entendeu? Então, a questão da postura eu aprendi muito no CrossFit, porque quando você faz CrossFit, você está com um treinador todo o tempo do seu lado. Então, eles ensinam muito a postura. Eu acho que foi graças a isso que eu não me machuquei muito mais, porque eu até demorei muito tempo, porque eu trabalho nesse trabalho há 23 anos, então é muita coisa. Então, foram muitos anos com o mesmo movimento repetitivo. Mas a postura para nós, para qualquer pessoa que trabalha nessa área, eu estou te falando aqui, eu estou te falando novamente aqui, porque aí no Brasil, para quem tem um trabalho de movimentos muito repetitivo na área da limpeza, eu acho que não tem muito isso, porque não trabalha que nem a gente trabalha aqui. A área da limpeza é bem mais tranquilo. Você vai trabalhar, você faz uma casa, o dia inteiro para fazer uma casa, às vezes, né? Aqui não, é um ritmo bem acelerado na área da limpeza. Aqui, geralmente então, fica cerca de 8 horas só trabalhando, né? Aí passa de 8 horas, né? Se você quiser trabalhar bem. Aqui geralmente passa, porque as pessoas trabalham na área da limpeza durante o dia, aí à noite tem o part-time, que significa você trabalha 8 horas limpando casa, aí você tem mais ou menos part-time, quer dizer 4 horas trabalhada também na limpeza, que vai geralmente para a limpeza de offices, que é escritório. Ainda tem gente que ainda vai para o more time. O que quer dizer o more time? Aqui depois que você não aguenta mais, você não tem força, você já trabalhou 8 horas na limpeza durante o dia, depois você fez o part-time, aí você vai ainda para outro trabalho. Então, haja corpo. Com certeza. Né? Olha o excesso de repetição de movimentos durante um dia. A senhora cansou, eu já cansei só de escutar. Imagina ficar... Um dia... Tem pessoas que trabalham na faixa de 12 até 16 horas trabalhado. Tem pessoas que conseguem dormir Ai, meu Deus do céu, lá eu misturando espanhol agora. Tem pessoas que conseguem dormir 4, 5 horas na noite, porque tem que levantar cedo e trabalha. Então, é uma vida muito corrida. Então, a maioria das pessoas tem
muitas dores no corpo. Sim. Tem muitas dores no É corpo. aquele negócio, quando você é mais jovem, às vezes a gente perde saúde para ter o dinheiro. Depois você perde dinheiro para ter a saúde, né? Tudo tem que ser mais ou Exato. menos balanceado. E a postura em si, vamos falar do CrossFit, que é uma coisa que eu estava querendo falar, que está deixando passar ali, mas eu volto para a postura. O CrossFit, gente, nunca pode iniciar uma atividade de alto impacto, que nem o CrossFit de primeira. Tem que primeiro ter um fortalecimento para depois para o CrossFit. Mas CrossFit é ótimo, é um tratamento, uma coisa assim, uma atividade física muito boa e muito intensa. Mas para ir para o CrossFit tem que ter uma preparação muscular muito boa para isso. E a postura que a senhora ganhou no CrossFit, porque trabalha muito isso aí, é muita resistência. Muitas vezes, quando a gente fica na postura, dói. Quando relaxa, melhora. Aí o que que acontece? A gente só vai ficando relaxado, relaxado, relaxado. Quando vê, já está todo errado, já a postura normal já ficou toda aumentada, porque tem os ângulos normais da coluna, lordose, cifose, lordose. E aí, se a gente fica numa postura errada, essas curvaturas vão se modificando e alterando. Então, o que que acontece? Não tem outra opção, é fortalecer. Fortalecer em alguma atividade que você se identifique, ou, na maioria dos casos, se tiver com algum desvio postural já, que pode acontecer tanto uma escoliose, a pessoa nascer com uma escoliose ou adquirir. Acontece muito uma escoliose em adolescentes, mas também não deixa de ser um problema de uma vida adulta. Já tem que fazer o RPG. RPG significa Reeducação Postural Global, que vai reeducar a postura como um todo. O que acontece? Um desvio na coluna altera todo o restante do corpo, até a pisada. Tem gente que não tem aquela cavinha, aquela curva do pé, tem o pé plano. Isso influencia na sua postura. Se for o caso, tem que fazer palmilha. Então, tem coletes específicos para quando é uma escoliose bem grande. E se for maior do que 45 graus, já tem que fazer uma cirurgia. Então, tem que ver os ângulos certinhos. Aí sim a importância de um raio-x, de um exame complementar, quando o paciente já tem uma alteração postural grande que já virou uma escoliose. Nossa, que legal. Raiane, agora uma última pergunta, que nós já passamos de 1 hora, meu Deus. Deixa eu te falar, uma última pergunta, que eu quero fazer essa pergunta por conhecer pessoas. Pessoas que têm filhos e que toma aquela anestesia nas costas para ter os filhos. Ela fica com muita dor nas costas. Isso ela teria também que é um tipo de fisioterapia para ajudar aquilo, essa dor nas costas, a aliviar um pouco, porque aquela anestesia ela machuca bastante, né? Deixa a pessoa com muita dor nas Sim, costas. tem muita gente que se queixa disso e fica até com medo de engravidar novamente porque adquiriu uma dor nas costas que não tinha e depois do filho, de ter tomado essa injeção da RAC, aí vem sentindo dores. Pode ser tanto uma alteração muscular, hormonal, teria que investigar essa causa e realmente tem que fortalecer a coluna. Se a coluna não estiver forte, o abdômen também tem que estar forte. É os dois, é uma parede. Não adianta eu fortalecer a coluna se minha barriga não está forte, o abdômen vai sempre sentir dores na coluna. Então tem que fortalecer os dois. Mas em relação à RAC, tem que ver qual foi o devido problema. Se está só na musculatura ou se é alguma outra alteração hormonal. Nossa, quantas informações. E eu vou perguntar no meu caso agora, estou tendo até uma consulta médica, né? No horário agora. Eu posso continuar, porque é o que eu estou te falando, eu tô me sentindo bem. Aliás, você me deixa cansadésima, muito cansada, mas eu posso agora, porque eu realmente estou com um pouco de medo de voltar para a academia pela quantidade de dores que eu ando sentindo.
tanto nas costas como no braço, né? Como essa queimação que me conta. Eu posso permanecer somente com a fisioterapia, por enquanto, até eu ganhar resistência e deixar a academia, até porque realmente eu estou até com medo de ir para a academia pelas dores. Eu posso continuar na fisioterapia, pelo um tratamento, aí depois que eu ganhar essa resistência, eu volto para a academia? Posso ficar O somente na ideal fisioterapia? é isso, porque na academia a gente já fortaleceu na fisioterapia abdômen, coluna, essa parte do braço, pescoço, vai que terminou a fisioterapia, eu vou para a academia. Aí já vai ser um excesso de atividade física, o músculo não estava preparado para aquilo, ele está retomando um processo. Aí eu vou gerar uma sobrecarga no músculo. Ele também pode rasgar e extravasar, no caso, porque acontece, o músculo rasga para ele crescer. Mas na fisioterapia, primeiro a gente tem que fortalecer todas as musculaturas que o paciente precisa para depois ele pegar um peso maior, ir para uma academia, manter com frequência e até um CrossFit. Ele tem que voltar à atividade física e a vida dele normal, de preferência sem nada de dor e conseguir fazer tudo o que ele fazia antes. Então, o ideal é primeiro fisioterapia, ou se gostar mesmo de exercício, estiver tranquilo, estiver sem dor, um dia físio, outro dia academia. Mas no mesmo dia, só se realmente estiver bem, estiver sem nada de dor, aí vai. Mas caso contrário, é bom suspender mesmo, pelo menos por um tempo, uns 2 meses, 3 meses, dependendo de como tiver, e depois retorna. Ou então, em dias alternados. Ai, que bom. Rayane, mas como eu já te falei, nós já passamos 10 minutos. Nossa, o papo está muito bom. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão precisando do seu trabalho, como te localizar. Eu vou colocar, se você me permite, colocar o seu... Telefone, do Instagram. Instagram, que as pessoas possam estar entrando em contato contigo para que possa também sentir esse alívio, né? Ter uma profissional que fala a nossa língua, que entende o que a gente realmente está sentindo. Fala um pouquinho o que você quer deixar de Galera, mensagem. eu sempre falo assim, se você não pode ir até uma clínica de fisioterapia, a fisioterapeuta pode ir até você. Então, nem que seja pela telinha do seu celular, eu te acompanho. Você não vai se arrepender. Marca uma aula comigo, me acompanhe no Instagram, até para prevenção. Eu dou várias dicas legais. Vou deixar meu contato, que nem ela falou. E estou à disposição para tirar qualquer dúvida, seja agora, seja depois, no privado. Podem me chamar lá, que eu terei o maior prazer em ajudar. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por esse papo. Fiquei muito feliz. E é isso. Vamos reabilitar e ficar sem dor. Ter uma qualidade de vida melhor. Tenho certeza que muitas e muitas pessoas vão estar te vendo, muitas pessoas nos assistiram. Não sei se você viu, a gente chegou a um número altíssimo de visualizações, mas pessoas vão continuar assistindo essa live, vai ficar gravada. E eu espero que elas possam estar entrando em contato com você, que você possa também estar ajudando elas da maneira que você está nos ajudando, que você ajudou a Patrícia, porque realmente faz a diferença. E é diferente do que a gente tem aqui. Isso eu posso falar com toda certeza. E cada muito diferente. profissional não tem o certo e o errado. Cada um tem sua maneira de trabalhar, né? Então é isso. Uhum. É verdade. Mas o que eu estou te falando, o ponto maior é a língua. E a gente está tratando com um profissional que fala a nossa língua, faz muita diferença. Querida, olha, um beijão no coração. Fique com Deus. Obrigada por você dispor o seu tempo para estar explicando, para estar nos ajudando, falando do outro lado do oceano aqui. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. Bom. Quando precisarem, quiserem de novo, a gente marca uma próxima e fala de algum assunto específico e estou à disposição sempre. Um beijo. Que bom. Fica com Deus. Matheus, muito obrigada por participar da live com a gente. Eu espero um dia fazer uma live com você.
Vamos marcar um dia, você falar um pouquinho da sua experiência, de como é tá lá na Paralimpíadas, como tá lá representando o Brasil, porque eu me lembro que você foi para o Japão, né, o ano passado. Foi na última, ele estava lá no Japão, em Tóquio, isso. Adorei participar, estar aqui com vocês. E olha, muito obrigada, querida. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Amém. E até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, Tchau, beijo. tchau. Beijo.